Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos analisar classe trabalhadora, poder e revolução. Fique até o final do vídeo e confira a nossa análise. Você já se perguntou como que a classe trabalhadora conquistou determinados direitos? Como que a classe trabalhadora conseguiu avançar em pautas que incomodam muito a elite? Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos analisar esses elementos históricos e de que maneira isso está influenciando hoje nos nossos dias e na nossa conjuntura. É muito importante que antes que a gente comece essa análise a gente faça algumas conceitualizações, principalmente do que é poder e como que se dá processos revolucionários. O poder, pessoal, nós fomos educados ao longo dos anos e pela história de que o poder é algo praticamente sobrenatural, alheio ao nosso cotidiano. Isso se deve muito em função da perspectiva religiosa do poder. Vale lembrar que o poder do qual nós conhecemos, parte dele foi constituído durante a Idade Média, onde principalmente a igreja tinha muito poder. Assim, a gente tem uma concepção que é muito sobrenatural do poder. E assim faz com que a gente ache que o poder é algo extremamente alheio a nós, algo muito maior do que nós. De fato, o poder é algo muito maior que nós, mas o poder ele foi sendo alterado ao longo da história. E o poder sempre é exercido pela classe dominante daquele determinado histórico. No caso do capitalismo, o poder é exercido pela burguesia. E de que maneira que ela exerce esse poder? Ela exerce o poder sobre a classe trabalhadora via o Estado. Esse Estado, pessoal, ele é constituído para que ele possa manter sob controle a classe trabalhadora e fazer com que se reproduza o modo de produção desse momento histórico, que no caso é o modo de produção capitalista. Tanto que, se você olhar ao longo da história, diversos modelos de Estado existiram e diversos modelos de poder também. Esses modelos de poder estão intrinsecamente ligados a um modo de produção daquele determinado tempo histórico. Por exemplo, durante a Idade Média, como o poder ele era local, a produção era por sobrevivência e a igreja exercia muito poder sobre a sociedade, o Estado desapareceu, porque não havia a necessidade de um grande aparato para você manter determinados servos produzindo numa determinada propriedade. O poder do senhor feudal, naquele momento histórico, era o suficiente para manter o controle sobre a classe que produzia riqueza naquele momento. Ao passo que essa sociedade se complexificou e você tem o momento do mercantilismo, que é busca por metais preciosos, novos mercados e assim por diante, você precisou de um Estado centralizado, nesse caso, nesse momento, na figura do rei, que tinha inclusive inspiração divina, e a partir dessa perspectiva você tinha aí uma reorganização da sociedade e o poder era centrado na figura da figura real ou da aristocracia. Na medida em que você começa a ter a burguesia, pouco a pouco, trocando o poder do sangue pelo poder do dinheiro, você há uma racionalização do Estado. Só que o Estado capitalista, pós o Estado mercantilista, viu-se na necessidade de ampliar o seu mercado consumidor. Porque até então o principal mercado consumidor era único e exclusivamente a Europa e parte da América, no caso dos Estados Unidos ou das colônias. Mas na medida em que o capitalismo exigiu uma expansão da sua produção, de produção de mercadorias, você viu a necessidade de ampliar esse mercado consumidor. E para que eu pudesse ampliar esse mercado consumidor, o Estado então passou a ser mais racionalizado. Ou seja, o Estado passou a ter leis, o Estado passou a ter Constituição, o Estado passou a ter uma tripartição do poder. E assim surgiu o Estado moderno como nós conhecemos. E é por isso, inclusive, que houve uma mudança no uso da mão de obra. A mão de obra até então era uma mão de obra escravizada. E essa mão de obra escravizada, apesar de você precisar, dos senhores de escravos precisar de determinadas mantimentos e assim por diante para os indivíduos escravizados, era insuficiente do ponto de vista da produção que se avizinhava, que era justamente a produção industrial. A produção industrial, ela estabeleceu o maior nível de produção de mercadorias da história.
E para que essas mercadorias pudessem ser consumidas, elas precisavam ser consumidas por um maior número de pessoas. E assim surgiu a necessidade de remunerar determinados indivíduos que vieram se formar a classe trabalhadora e remunerar de forma assalariada. Essa forma assalariada é que ficou conhecido como salário livre assalariado. Só que essa classe se tornou uma classe extremamente poderosa. Por quê? Porque todo mundo passou a produzir a riqueza necessária para esse sistema capitalista. Só que no capitalismo, a produção, apesar dela ser social, ou seja, todos nós produzimos determinadas mercadorias, todos nós produzimos tudo, ela é expropriada por uma pequena parcela da sociedade, que é a burguesia e principalmente a grande burguesia. E a burguesia forjou o Estado para que pudesse manter o controle sobre essa determinada classe que produzia todos os bens, que produz todos os bens no caso. Só que esse poder não se dava apenas mais pela força. A força, obviamente, é uma parcela muito importante do poder. Hoje o Estado ele é o único que mantém o monopólio da violência, é o único que pode ter em determinadas medidas o uso do exército, o uso de forças repressivas contra o restante da sociedade. Só que a classe trabalhadora, o fato de ela produzir essas mercadorias e produzir a riqueza, ela passou a ter um grande poder também. Qual que é o poder? Justamente de parar essa produção das mercadorias e, consequentemente, levar o sistema ao seu completo colapso. Dessa forma, no século XIX, surgiu muitas teorias que vieram justamente para poder entender esse mecanismo e propor novas medidas políticas do ponto de vista das classes sociais. Por exemplo, o comunismo surgiu justamente no século XIX, tendo em vista as condições de vida da classe trabalhadora e entendendo esse mecanismo de poder da classe burguesa sobre a classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo entendendo o poder que a classe trabalhadora tinha de alterar completamente o sistema. Dessa forma, ao longo do século XIX, a classe operária se organizou em diversos momentos históricos para tentar tomar o poder político. Isso aconteceu, por exemplo, em 1871 com a Comuna de Paris. O Marx, por exemplo, analisou a Comuna de Paris porque, dentre várias coisas que o Marx fez, o Marx também era jornalista e ele tratou esse momento e analisou todos os meandros que aconteceu na Comuna de Paris e percebeu que a classe trabalhadora, de forma organizada, naquele momento organizada em assembleias, tinha começado a tirar o poder da burguesia sobre a classe operária. De que maneira? Organizando a segurança, organizando a economia, organizando a educação, organizando todos os elementos necessários para que a vida pudesse funcionar. Só que a Comuna de Paris saiu derrotada militarmente, no final desse período, e a Comuna de Paris vai ser analisada por uma outra pessoa, que é o Lenin. O Lenin, durante o processo da Revolução Russa, ele analisa a Comuna de Paris para poder pensar o soviet russo. E aí ele coloca, um livro famoso do Lenin, que é o Estado e a Revolução, ele coloca a necessidade de trocar o centralismo burguês pelo centralismo operário. Que seria o quê? Todos decidem e a partir dessa decisão todos passam a aplicar uma determinada política, uma determinada ação, seja ela econômica, seja ela administrativa, seja ela mesmo de desenvolvimento. Então, ou seja, a comuna, assim como o soviet, vai ser uma organização orgânica da classe trabalhadora contra um poder que era o poder justamente burguês. A partir dessa perspectiva, nós tivemos diversas experiências ao longo do século XX de tentativa de organização da classe operária através justamente desses elementos de organização, de poder de fato. Então, ou seja, a classe trabalhadora passou a utilizar o próprio poder contra o poder burguês. Em que momento a revolução acontecia? Isso aconteceu tanto na Rússia, no começo do século XX, isso aconteceu na China, isso aconteceu em Cuba, isso aconteceu em diversos momentos e diversos lugares, durante todo o mundo, ao longo do século XX. Na medida em que esse poder
operário era organizado, ele se ampliava e se qualificava. E na medida em que ele se ampliava e se qualificava, ruía o poder burguês. Quando chegava no mesmo patamar de poder, era o momento em que a revolução acontecia. Isso aconteceu na China, isso aconteceu em Cuba, isso aconteceu em diversos países da África. E não à toa, a burguesia, né, em diversos momentos históricos, também reagiu a essa organização. De que maneira? Tanto ideológica, né, fazendo propagandas mentirosas, né, tentando desmobilizar a classe trabalhadora, como de forma fascista ou nazista, como nós vimos no começo do século XX. O nazismo e o fascismo, ele é uma resposta ao comunismo e uma resposta a uma crise econômica instalada pelo modo liberal de viver. Bom, por que eu estou dizendo todos esses elementos e a importância de fundamentá-los? Nós vivemos um momento de uma conjuntura em que você tem uma crise do neoliberalismo e do modo neoliberal de viver. As pessoas hoje são super exploradas, estão perdendo cada vez mais direitos e sendo colocados no mercado de trabalho de forma completamente desregulamentada. Por exemplo, esses aplicativos que a gente vê, tanto de automóvel como de alimentos, enfim, todos esses aplicativos que tomaram conta da nossa vida, eles desregulamentam o mercado de trabalho e faz com que o trabalhador fique super explorado. Essa superexploração tem a ver com o momento de crise neoliberal. Por quê? O capitalismo, ele, por lógica, ele precisa e ele tem a necessidade da sua expansão constante. Como depois da crise, principalmente, né, de 2008, 2009, 2010, o capitalismo vem enfrentando dificuldades para poder expandir os seus mercados e poder expandir o seu modo liberal de viver. E o que acontece? Na medida em que isso avança, você tem aí uma necessidade da desregulamentação do trabalho para você superexplorar o trabalhador. E de que maneira a burguesia hoje vem tomando, né, esse controle sobre os trabalhadores? De forma ideológica, via internet, via, né, diversos momentos aí, e também via, né, a política, que a gente vê aí novamente a ascensão do fascismo, em governos como do Trump, do Milei na Argentina, como foi do Bolsonaro no passado aqui, né, na Hungria, em diversos lugares aí do Netanyahu, né, em Israel. Ou seja, você vê uma rearticulação da extrema-direita pautada no fascismo justamente para tomar esse controle sobre os trabalhadores. Por quê? Você precisa de um controle gigantesco para poder controlar outro poder gigantesco. A classe trabalhadora tem um poder imenso e a sua desorganização facilita o trabalho justamente dessa elite fascista e da burguesia. E nós vemos nesse momento histórico isso acontecer. Esse determinado elemento é importante a gente avaliar pelo seguinte: quando nós fazemos pautas apenas por direitos e não levamos em conta a questão da centralidade do poder da classe trabalhadora sobre o determinado conjunto da sociedade, nós, em última instância, estamos não desenvolvendo a possibilidade que a classe trabalhadora chegue ao poder. Então, ou seja, a luta dentro do sistema capitalista, do direito pelo direito, apenas reforça o Estado que já é burguês. Como eu disse lá no começo do vídeo, o Estado ele é um aparelho, é um instrumento de dominação por parte de uma determinada classe social sobre a outra. E assim, hoje, a burguesia faz esse domínio via o Estado. Quando nós simplesmente ignoramos esse fato e passamos a fazer a luta apenas dentro da institucionalidade, nós reforçamos a existência justamente dessa superexploração. Vou citar um exemplo prático. Hoje no Brasil, o direito de greve é um direito adquirido, né, com a Constituição de 88 e basicamente funciona da seguinte forma. O trabalhador, ele reivindica um aumento de salário X. Chega para o sindicato patronal e diz o seguinte: olha, eu tenho interesse em 7% de aumento porque eu tenho uma condição de vida que se encareceu no último período por conta da inflação e assim por diante, e logo eu quero um aumento de salário um pouco maior. O que acontece? A classe burguesa, via o seu sindicato, diz o seguinte: olha, eu não vou te dar o aumento porque eu não tenho condições, eu vou te dar o aumento X, que geralmente ele joga um pouco abaixo da inflação. Então, ou seja, essa discussão, ela não resolve na mesa de negociação. O sindicato dos trabalhadores entra na justiça,
para pedir o direito de fazer a greve. A justiça autoriza, vê como legítima a greve, e assim o sindicato declara o estado de greve e em seguida declara a greve. Bom, não se resolvendo durante esse período da greve ou do estado de greve, a classe patronal entra na justiça contra justamente essa greve, e aí é resolvido pelos tribunais qual lado tem razão e qual será o aumento. Geralmente, os tribunais dão em torno de 1 ponto alguma coisa acima da inflação, ou aí o aumento salarial dos trabalhadores. Vejam, o coeficiente de organização da classe trabalhadora saiu do campo popular, orgânico, individual, né, mesmo da classe trabalhadora, e passou-se para a esfera do Estado burguês. Então, ou seja, é uma maneira de manter os trabalhadores, mesmo que fazendo greve, sob controle. E isso é uma prova do poder que justamente o Estado burguês tem sobre a classe trabalhadora, quando a classe trabalhadora não se organiza de forma consciente e revolucionária. Pois bem, pessoal, fica aqui, né, o final do vídeo e fica aqui a reflexão da necessidade da classe trabalhadora se incorporar e tomar consciência, e a partir dessa tomada de consciência, né, propor não só apenas os direitos, mas o seu poder que ele tem sobre a sociedade. Muito obrigado.